Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Yoga no Tapete. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos falar o principal desse canal, né? De Yoga no Tapete. Mas o que é yoga, afinal, Luciana? Você faz yoga, você dá aulas de yoga, você faz meditação, mas o que significa realmente a palavra yoga? Então, pessoal, yoga ele vem de sânscrito, né? Do idioma de sânscrito, do antigo da Índia, que significa união. O que nós entendemos então por união? Que existe então uma fragmentação, uma segmentação que precisa ser unificada, que precisa criar um sistema de unicidade. Então, quais seriam essas fragmentações que com a nossa rotina, com a nossa vida, nós como seres humanos acabamos dissolvendo e segmentando essa parte de união, que seria conosco, com o todo. O que seria isso? Então, principalmente é unir a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, as nossas emoções com a natureza, com um eu superior, com algo muito maior do que nós podemos entender, né? Então, o yoga começa no momento em que nós nascemos, que nós respiramos, e ele termina no momento em que nós morremos, quando nós expiramos. Que muitas pessoas do yoga, quando eu fiz o curso da Índia, a professora de yoga achava muito engraçado que eu dizia inspire e expire. Ela diz exala, diz outra coisa, porque expira parece que tu tá morrendo, porque para eles expirar é morrer. Então, a primeira inspiração quando nascemos, a última expiração quando morremos. Todo esse meio seria o nosso caminho, né, de unidade, de autoconhecimento e de união, que seria conosco, com nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa consciência, construir um estado muito maior de consciência e com isso acabar com todas as ilusões que nós criamos. Então o yoga ele trabalha muito com uma palavra que se chama moksha, que ela nada mais é do que a libertação de todas as nossas ilusões. Então, a partir do momento que você vai praticando yoga, todas as máscaras vão caindo, todos os antigos conceitos e tudo aquilo que você pensava anteriormente cai por terra e você vai tendo uma nova visão do mundo, uma nova visão de si mesmo, vai se conhecendo, vai conhecendo os outros, vai entendendo os motivos pelos quais você pensava daquela maneira, agia daquela maneira, tornando-se consciente ou até mesmo superconsciente. Então, ele vai eliminar todas essas ilusões que nos impedem de sermos felizes, vai acabar com toda a infelicidade, né? Com a nossa visão limitada que nós temos muitas vezes de nós mesmos, e ele vai aliviar, né, o nosso samsara, que se chama, né, desde o início da vida até a morte, e vai transformar a nossa vida muito mais no momento presente, vivendo com bem-estar, né, físico, né, emocional, mental e espiritual, tá? Ele vai trazer paz, saúde, amor. E o que assim as nossas antigas escrituras diziam sobre yoga, já para a gente fazer um pouquinho de histórico, já que a minha formação foi toda de investigadora, de mestrado, doutorado. Vamos lá para investigar um pouquinho a história mesmo do yoga. Então lá, no Yoga Sutra do Patanjali, que é uma das primeiras escritas sobre o yoga, né, como se fosse a Bíblia do yoga, ele diz que o yoga nada mais é do que a dissolução de todas as reações da mente. Então, quando a gente consegue entrar num estado em que a nossa mente não reage, nós estamos tranquilos com os acontecimentos, tanto sejam bons ou ruins, nós reagimos da mesma maneira. Esse é o yoga, porque nós estamos super conscientes do que está acontecendo. Já os Upanishads, que também é uma outra escritura muito antiga, né, lá do yoga pré-clássico, antes ainda, alguns dizem que ainda está antes do Yoga Sutra, né, que tem uma divisão que é do yoga antigo,
do yoga moderno. Aí também temos o Samkhya, tem tendências de Samkhya ou tendência Vedanta, tem até os períodos pré-clássico, clássicos, medieval, contemporâneo. Aí tem uns que dizem que o mentor foi Shiva, outro Patanjali, outro Sankara, e aí vai indo nessa direção. Aí na literatura vai ter, as primeiras que nós encontramos são os Upanishads, depois o Yoga Sutra, Viveka, Hatha Yoga, e depois vem várias outras linhas de yoga, ramificações, né? E tudo isso, e também uns dizem lá, vivendo um povo muito antigo, de Drávida. Então tem toda uma história que tem o Tantra, tem muitas linhagens, e quanto mais a gente for ler sobre o yoga, mais a gente vai ver que tem coisa para saber. É muito difícil a gente conseguir estudar tudo do yoga ainda, eu não sei se eu vou conseguir nessa vida aprender tudo sobre o yoga, eu vou tentar estudar o máximo que eu conseguir, mas é um conhecimento extenso e muito sensitivo. Se você conseguir sentir o yoga na sua vida, na sua rotina, já tem já está tendo um grande efeito na sua vida e já é um grande conhecimento, porque ele é muito mais sentir do que a gente ficar buscando no externo, ok? Então, o que diz os Upanishads? Dei uma volta para ir lá ver o que diz os Upanishads. Diz que o yoga nada mais é, assim como o Yoga Sutra disse, de Patanjali, que é o repouso dos 5 sentidos. Ou seja, não tem perturbação do nosso corpo. Porque a gente vai agir, né, de uma maneira equilibrada, seria basicamente assim, homeostasia, né? Vamos estar lá em repouso dos 5 sentidos, no estado de samadhi, que seria mais de iluminação, um estado mais de superconsciência. Também tem um dos mais famosos livros que nós temos do Yoga, o Bhagavad Gita, né? Que ele diz que o yoga diz que nós temos que ser equânimes. Ou seja, nós devemos ter a mesma atitude, tanto para o sucesso quanto para o insucesso, tanto para a vitória quanto para a derrota. Nós vamos estar sempre com a mesma reação, com a nossa mesma consciência, porque tendo sucesso, gratidão, que bom que aconteceu. Não tendo sucesso, gratidão, que bom que eu aprendi. Essa é a visão que você deve ter diante do yoga. Então, nada mais é do que um sistema de práticas, não só meditativas, como as pessoas pensam, tem questão prática, respiratória, tem de limpeza, de purificação de mucosas, tem estados também que tu vai entrar de autoconhecimento, de autoinvestigação sobre si mesmo, né? Vai modificar o seu corpo, vai modificar a sua mente, vai modificar a sua vida, vai modificar as suas relações, vai modificar tudo, porque você vai entrar num outro estado de expansão mesmo da consciência e vai mudar a sua frequência. Então nada, se você realmente entrar no yoga e sentir ele no corpo de vocês, sentir ele no coração de vocês, nada mais será como antes. Não existe mais nada como antes. É uma coisa que não tem como voltar atrás. Ele te pega e não tem como voltar atrás. Então, também acredito e infelizmente eu acho que o yoga ainda não é todas as pessoas que estão preparadas, talvez, para o yoga. Muitas se irritam fazendo yoga, acho que é muito calmo, ou não fizeram a linha que mais se identifica, porque há muitas linhas de yoga, umas mais rápidas, umas mais lentas, e aí, às vezes, não está pronto, às vezes não é o momento, porque o yoga, ele escolhe a pessoa. Não é você que vai escolher o yoga, é o yoga que vai te escolher. E isso é muito interessante, porque quem vai lá e prova e sente, depois não consegue parar. É como mesmo uma coisa que vem de dentro e entra para a vida de vocês. Tá bem? Outra coisa interessante, né, do tronco, que eu posso falar um pouquinho das raízes do yoga, só para finalizar, para ficar uma coisa assim mais completinha, que seria o tronco do yoga pré-clássico, que teremos o Asana Yoga, o Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga e Tantra Yoga. Então tem várias ramificações e vai dando origem a várias linhagens, ok? E é um conhecimento muito interessante, uma filosofia, uma maneira de viver que não tem, muito saudável, muito amorosa, e com respeito e autoconhecimento e muita consciência. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação do que é yoga. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre o que é yoga, mas eu espero que com isso vocês já tenham uma ideia. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para ter mais vídeos como esse, para praticar yoga comigo, para fazer meditação comigo.
e escrevam nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre o yoga, ok? Fiquem com Deus e namastê! Até o nosso próximo vídeo. Tchau!